Olha, vamos lá para Belém, porque o setor privado participa em peso da COP30 lá na capital paraense e é evidente. Por que eu estou aqui? Porque Fernando Nakagawa está lá. Cadê Fernando Nakagawa comigo? Fernando Nakagawa, você tem companhia e é uma companhia bastante importante aqui no nosso fechamento de mercado. Tenho sim, Irajá. Boa tarde a você, todo mundo que acompanha a gente aqui no Money. Eu estou do lado de Marcelo Melchior, que é CEO da Nestlé Brasil, que está aqui na COP. A Nestlé é a maior empresa fabricante de alimentos do planeta e, obviamente, faz parte das discussões aqui em Belém. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Antes de tudo, o que a Nestlé está fazendo na COP? Qual é a agenda da companhia aqui em Belém? Olha, nós temos três matérias-primas fundamentais para a gente, que é o café, o cacau e o leite. E nós precisamos transformar. Estamos fazendo muitas coisas, mas nós precisamos acelerar cada vez mais. Nós temos boas práticas no leite, boas práticas no café, também temos boas práticas no cacau, mas nós precisamos acelerar. Nós temos que sair das histórias pontuais e anedotas para ir mais para histórias que sejam massificáveis, transformadoras. Nós temos muita tecnologia, nós trabalhamos com grandes parceiros, agora precisamos acelerar financiamento, que outros agricultores acreditem que é uma coisa que, inclusive, muito mais rentável para todos, para eles também. Marcelo, no Brasil e em outros mercados onde a Nestlé atua, especificamente falando de cacau, há já vários fornecedores certificados com práticas das melhores que existem. Como transformar, eventualmente, algo que é quase que um projeto piloto, um exemplo, em, de fato, um modelo extensivo para toda a cadeia? O que é preciso? É financiamento? É convencer o produtor? Qual que é o próximo passo? No caso do cacau, e especificamente no Brasil, nós precisamos converter o nosso país novamente e ser autossuficiente no cacau. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos ter que aplicar as melhores práticas de produção nos produtores atuais e convencer novos agricultores a produzir o cacau também, porque o cacau é um grande negócio. Agora, nós temos que fazer a ponte entre o que é hoje e o que vai ser o futuro. Nesse caso de transformação agrícola, nós estamos falando entre 4 ou 5 anos. Então nós temos que ter todos os mecanismos financeiros para ter certeza que a pessoa possa sobreviver e prosperar também nessa época, que é uma época de investimento e tudo, praticamente sem ter retornos nesse momento que você está convertendo a tua safra, né? E a indústria alimentícia, como compradora desse tipo de matéria-prima, está disposta a bancar esse momento em que, para o produtor, a geração de caixa pode até ser negativa. Como manter este item absolutamente fundamental da cadeia vivo e respirando bem? Mas é aí que nós precisamos de parceiros. Parceiros financeiros. Parceiros multilaterais, inclusive esses bancos multilaterais, como o UFC e tudo, que realmente nós possamos trabalhar nessa conversão. E entendendo que esse período de carência depois vai ser um período de muita bonança, mas nós temos que acreditar que esse vale que todos nós temos que atravessar, para que lá na frente seja uma coisa. E no caso específico do cacau, é mais quantidade também. Nós precisamos voltar a ser autossuficientes. E nós temos um gap de 30%. Então nós temos que produzir mais, seja dos produtores atuais e novos produtores. E Marcelo, o Brasil, na presidência brasileira na COP, apresentou o Roadmap Baku para Belém. E com uma série de ideias, todas elas muito focadas na intenção de alcançar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em financiamento às políticas climáticas. E neste grande compilado de sugestões e ideias que estão sendo discutidas aqui, várias delas chamam o setor privado, chamam as grandes empresas para o financiamento, para discutir boas práticas, como um player absolutamente gigante, como é o caso da Nestlé, não só no Brasil, mas em termos mundiais, pode ajudar
nestes assuntos que estão para além da indústria de alimentos? Olha, especificamente nós estamos compartilhando absolutamente tudo que nós sabemos. As melhores práticas, porque nós não vemos isso como um tema concorrencial. Não é um tema de competitividade, nada. Nós temos que melhorar a cadeia como um todo. Independente se o meu concorrente ou o concorrente do outro vão ser beneficiados também. Mas nós temos, nesse momento, que trabalhar junto para fazer acontecer. Eu acho que nós já passamos muito tempo só discutindo e vendo, e regras novas, e mercado de carbono e tudo. Nós temos que começar a andar. E vamos fazer, e vamos errar junto, mas vamos errar fazendo. E é isso que nós estamos aqui dispostos a dizer tudo que nós sabemos, a ver todas as coisas que nós fazemos, a mostrar tudo, com livros abertos, para que nós possamos encontrar. E quanto mais nós conversemos com diferentes stakeholders, como falam os gringos, mais nós vamos encontrar talvez uma solução até em lugares onde a gente não espera. E é isso que nós precisamos fazer, e esse evento aqui é fundamental para esse tipo de coisa. Nós temos num lugar único todo tipo de pessoas, todo tipo de origens e tudo, e nós podemos aprender até de uma outra situação e tudo. É isso que nós estamos aqui e vamos passar 15 dias muito ocupados. Vitor Irajá, Marcelo Melchior te ouve. Você tem uma pergunta aí dos estúdios em São Paulo? Tenho sim, Naka. Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Evidentemente, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala de Nestlé é chocolate. Fernando Nakagawa explorou muito bem o cacau nesse bate-papo com você. Eu queria te perguntar sobre o café, exatamente porque vi aqui esse anúncio de vocês do chamado programa Nescafé Plan aqui no Brasil, que envolve exatamente essa adaptação para transformar os cafezais em ambientes, né, em negócios mais sustentáveis. Eu queria entender exatamente a que pé que está essa consolidação do chamado Nescafé Plan aqui no Brasil. Olha, nós já viemos trabalhando nisso há 15 anos. Então, no café, nós estamos muito confiantes. Nós estamos com todos os nossos produtores nos quais nós compramos são certificados no Nescafé Plan. Eles têm diferentes níveis, mas todos eles nós sabemos a origem, nós sabemos como são produzidos os nossos produtos e isso tem dado um resultado muito bom, porque no caso específico do café, nós compramos não somente para a Nestlé Brasil, mas para todas as Nestlés do mundo, inclusive Nespresso e tudo. Então, o Brasil é um grande produtor e não pode ter uma xícara de café, uma xícara de Nescafé, uma xícara de Nespresso que não tenha um certo blend de produtos produzido no Brasil. E com isso, nós somos os responsáveis no chão, com nossos pés no chão de que todas essas práticas sejam aderidas. E o resultado tem sido fantástico. Cada vez mais produtores querem estar, cada vez mais, e eles veem a vantagem porque, claro, eles são remunerados com os benefícios em função das práticas que eles têm. Marcelo, a gente falou de muitas iniciativas do setor da Nestlé para os fornecedores, para a cadeia e também até para órgãos públicos, né, para os tomadores de decisão, por exemplo, quando o Brasil precisa avançar voltar com a sua indústria do cacau. Olhando para o consumidor, olhando para o outro lado do balcão, como convencer o consumidor de que uma matéria-prima sustentável, que pode inicialmente ser mais cara, é melhor para ele no futuro? Dá para fazer esse trade-off de curtíssimo prazo que às vezes é ruim para o consumidor? Olha, nós vimos que o consumidor tem as suas... porque também tem o seu problema do dia a dia, né? Falta de caixa, como terminar o mês e tudo isso. Então, o que nós fazemos é explicar o mais possível, humanizar os casos. Por exemplo, nós lançamos vidros de Nescafé com a foto do produtor. E o produtor falando com o consumidor. E não era assim uma pessoa, ou agricultor, falando com... Não, é o João falando com a Maria. E o João é o produtor e a Maria é a compradora. Então,
explicando a vida dele, porque é difícil numa cidade, você morando em São Paulo, preso no trânsito, tudo pensar numa produção em Minas Gerais e como é que você faz. Então, mas eu sou otimista, porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais integradas e entendendo os desafios que nós temos como raça humana, como ser humano num planeta que nós temos que cuidar. Muito bem, a gente conversou com o Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, que está aqui hoje, primeiro dia da COP, e pelos próximos vários dias. Marcelo, obrigado pela conversa. Muito obrigado, um prazer. Muito obrigado. Irajá, contigo. Acá, muito obrigado por construir esse bate-papo importante aqui nessa edição do Fechamento de Mercado. Agradeço muito também a Marcelo Melchior, CEO da Nestlé aqui no Brasil.